Queridos irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Hoje um dia muito especial para a família Solano e para todos nós que estamos aqui nesta noite. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que há tempo para tudo, né? E hoje é um tempo de ação de graças a Deus, de louvores ao Senhor, de exaltação e glorificação do nome de Jesus, de reconhecimento público, congregacional, né, da bondade, da benignidade, do cuidado do Senhor. E nós, irmãos, estamos aqui nos alegrando. Todos nós que aqui estamos, durante muito tempo, semeamos lágrimas juntamente com a família de Danielzinho, e hoje estamos aqui colhendo com alegria os frutos, a vitória, né, que Deus tem feito e tem concedido até aqui. Os dois testemunhos que já ouvimos aqui nesta noite, de Sara e de Daniel pai, faz com que a gente fique mais fortalecido, mais crente ainda, e a gente pode, irmãos, observar, né, quando a gente analisa tudo isso que essa família tem vivido, que tem se cumprido, e eles aqui falaram nesta noite, tem se cumprido o que também aconteceu com Jó. Na Bíblia, Jó é uma pessoa, um servo de Deus, personagem real que viveu na antiguidade, que passou muita luta, muita tribulação, por causa de enfermidades e tantos outros problemas, mas depois que ele obteve a vitória, depois que toda aquela luta passou, porque luta, irmãos, tribulação, ela vem, mas ela vai, ela tem um prazo de validade, até quando o Senhor permitir. Glórias ao nome de Jesus. E depois de toda aquela luta, Jó disse, em Jó 42:5, ele disse ao Senhor: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A gente observa, irmãos, que na vida de Jó houve um progresso espiritual, houve um crescimento espiritual, houve um amadurecimento da fé dele em Deus e do relacionamento dele com o Senhor. As lutas e tribulações que acontecem na vida do crente, elas não servem e não se destinam para destruir o crente, para acabar com o crente. Não, mas elas servem, meus irmãos, para fazer a gente crescer e conhecer melhor a Deus e conhecer melhor a realidade na qual Deus nos inseriu. E isso nós podemos ver pelos testemunhos de Daniel e de Sara, né? Quantos milagres Deus fez na vida deles, quantas experiências sobrenaturais com Deus eles têm visto e têm desfrutado com o Senhor, tantos milagres, e a partir de então, irmãos, a fé deles está muito mais fortalecida. E eu estava aqui ouvindo esses testemunhos e pensando, cristianismo, irmãos, ser crente é ter experiência pessoal com Deus. Ser crente não é apenas, irmãos, abraçar uma convicção filosófica, uma história linda, uma história romanceada, que não importa se seja real ou não. Não, ser crente não é isso. Ser crente é ter experiência pessoal com Deus. Glórias ao nome de Jesus. O irmão Daniel disse que depois de tanta experiência, agora ele é mais pentecostal do que nunca. Glórias a Jesus. E nós, irmãos pentecostais, temos a Bíblia, a palavra de Deus, como a nossa autoridade máxima. Nada está acima e nem se iguala à palavra de Deus. Mas nós pentecostais, irmãos, também somos um povo que buscamos as experiências com Deus.
nós buscamos esse contato mais de perto, mais chegado com o Senhor. Nós buscamos o poder e a unção do Espírito Santo. Nós temos esse desejo de buscar de Deus mais ousadia diante da realidade que enfrentamos. Nós não somos negacionistas, não negamos a ciência, não negamos a realidade, não negamos as necessidades que temos de buscar um tratamento, de eventualmente até entrar na justiça para ter acesso a um tratamento de qualidade, etc, etc. Mas nada disso, irmãos, substitui a nossa fé, a nossa crença ousada de que Deus está vivo e age na terra, e de que Deus, irmãos, Ele pode interferir em toda e qualquer situação para dar livramento àqueles que clamam ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E nós, irmãos, aprendemos isso no dia a dia e podemos testemunhar quantos milagres Deus fez, não somente na vida de Danielzinho, mas também, irmãos, Deus fez milagres na vida de muita gente. Deus tocou no coração de muita gente para interceder por esta criança. Deus despertou muita gente de perto e de longe para poder orar por esta criança, para poder ajudar essa família, como foi testemunhado aqui. Muitas pessoas se abriram o coração em atos de bondade, em atos de generosidade, em atos de manifestação de misericórdia, de socorro, enfim, de empatia. E isso, irmãos, é só Deus mesmo para fazer. Eu sei, a gente viu as fotos aí, como Danielzinho sofreu e tudo que ele passou naqueles dias ali naquele hospital e juntamente com toda a sua família. Mas, irmãos, Deus, através disso, estava tocando em muitos corações, estava tocando em muitas vidas. Glórias ao nome de Jesus. E nós podemos ver, com tudo isso, irmãos, como é maravilhoso. O povo de Deus, ele tem suas falhas. O povo de Deus tem seus defeitos. Todos nós que fazemos parte do povo de Deus, nós temos as nossas falhas e nossos defeitos. E são muitos, não são poucos. Mas apesar disso, irmãos, apesar disso, Deus é misericordioso, Deus é gracioso e nos abençoa, nos ajuda, usa um, usa outro, e Ele move os corações, move as águas. E a gente pode ver, irmãos, a gente pode contemplar toda uma rede de solidariedade, toda uma rede de empatia que foi levantada por Deus, irmãos e irmãs, não somente desta congregação a qual pertence a família Solano, mas irmãos de outras congregações da Assembleia de Deus em Mossoró, irmãos de outras denominações evangélicas aqui de Mossoró, irmãos de outros estados, de outros lugares. É só Deus mesmo, irmãos, que faz isso. Glórias ao nome de Jesus. Então nós podemos ver todas essas experiências que os irmãos passaram, vendo ali o seu filho passando pelo vale da sombra da morte, e eles chorando ali, com Danielzinho, com toda essa situação, mas confiando no Senhor, crendo no Senhor, que Deus estava no controle de todas as coisas, e que tudo o que acontecesse ou deixasse de acontecer dali em diante, eles iam glorificar o Senhor de todo jeito, eles iam glorificar o Senhor de toda maneira. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, vivemos em um mundo caído, vivemos em um mundo afetado pelo pecado, vivemos em um mundo onde há muitos problemas de toda sorte, e um deles são problemas na área de enfermidade, na área de doença. O pastor Martinho, nosso pastor presidente, ele costuma dizer que a pior aflição, a maior aflição do ser humano
é a enfermidade, é a doença. E as pessoas dão tudo para ter saúde, dão tudo para poder obter uma cura, uma vitória nessa área de saúde. E todos nós estamos sujeitos a isso. Não importa se você é crente ou católico ou que não tenha nenhuma religião, não importa se você é rico ou pobre, que tenha plano de saúde ou que não tenha plano de saúde, não importa se você é doutor, analfabeto, seja do campo ou da zona rural, do campo da zona urbana, seja lá quem for, todos nós estamos sujeitos a passar por problemas dessa magnitude. O problema pode bater na nossa porta a qualquer momento, irmãos, mas de uma coisa eu sei, como diz a Bíblia lá em Eclesiastes, tudo sucede igualmente a todos. Todos nós vivemos debaixo do mesmo sol, todos nós somos molhados pela mesma chuva, mas há uma diferença, irmãos, para aqueles que conhecem a Deus. Há uma diferença, aqueles que servem ao Senhor com fidelidade, aqueles que conhecem ao Senhor, quando, irmãos, a luta chega, quando a tribulação vem, ele reage de uma maneira diferente, ele reage de uma forma diferente, porque ele sabe que dele mesmo ele não pode nada, dele mesmo não tem nada, mas ele sabe que o Senhor é grande, ele sabe que o Senhor é poderoso, e é um Deus de milagres. Aleluia. Deus não fez milagres somente no passado, mas Deus também faz milagres hoje no presente. Deus não perde a validade, os atributos de Deus continuam mesmo, do mesmo jeito que Ele era onipotente no Antigo Testamento, do mesmo jeito que Ele era onipotente no Novo Testamento, na época da igreja primitiva, Ele continua sendo onipotente hoje e sempre. Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, e a gente observa, diz a Bíblia: e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Nós reagimos diante dos problemas de maneira diferente. Eu sei, irmãos, que o tempo está bem corrido, a hora bem avançada. Eu trouxe aqui para ler para os irmãos no Salmo 30, nesta noite, bem rapidinho, essa meditação no Salmo 30, um salmo de ação de graças pela libertação da morte. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 30, vamos ler do versículo 1 ao 12, todo o Salmo 30, que diz assim, a minha versão é a Nova Almeida atualizada. Diz assim, o salmista Davi: eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste, e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse na minha prosperidade: jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade?
Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Amém. Glórias ao nome de Jesus. Meus irmãos, o salmista Davi era um homem que tinha muitas experiências com Deus. E o período que mais ele teve experiências com Deus, e o período que mais ele viu os livramentos e os milagres de Deus, foi nos períodos de maiores tribulações, de maiores lutas e de maiores dificuldades. Essa teologia da prosperidade que é ensinada e propagada na televisão e em muitas mídias por aí, irmãos, que diz que o crente, que o filho de Deus não pode passar luta, nem dificuldade, nem problema. Isso aí, irmãos, não tem base bíblica. O justo pode sim passar por dificuldade e por tribulação. E a Bíblia diz que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, a experiência, a esperança. E nesse processo nós crescemos, nesse processo nós somos edificados. Mas a gente sabe, irmãos, a Bíblia diz em 1 Coríntios 10 e 13, que não veio sobre vós provação que não fosse comum a todos os homens, mas fiel é Deus, que não deixará que a gente seja provado além do que a gente possa suportar. Eu pensava, irmãos, durante todo o período que a família Solano estava ali em Natal, meu Deus do céu, como está sendo difícil, como a aprovação deste casal e desta família está muito grande. Será que eu aguentava, Senhor? A gente fica assim, meu Deus, eu acho que eu não aguentava, não sei se eu tenho estrutura para aguentar tudo isso. Mas de uma coisa eu sei, irmãos, Deus permitiu que isso tudo acontecesse, porque sabia que eles tinham estrutura para lidar com toda essa situação. Deus é um Pai amoroso, Ele não vai deixar, como diz o texto que acabamos de citar, Ele não vai deixar que a gente seja provado além do que a gente possa suportar. Ele é justo, confiemos no Senhor. Aqui, irmãos, nessa passagem bíblica, no Salmo 30, nos versículos 7 e 8, o salmista Davi diz que ele estava numa situação muito boa. Ele disse no seu coração, na sua prosperidade jamais serei abalado. A vida de Davi estava muito boa, estava muito tranquila, muita prosperidade, tudo dando certo, tudo muito bom, tudo muito tranquilo. Meus irmãos, só que a tribulação bateu a porta de Davi. Deus permitiu que ele passasse por uma tribulação. Deus permitiu que ele passasse por uma luta, porque Deus, irmãos, muitas vezes nos livra da fornalha de fogo, mas às vezes Ele deixa a gente entrar na fornalha para nos livrar lá dentro da fornalha. Às vezes Deus nos livra de entrarmos na cova dos leões, mas às vezes Deus permite que Daniel entre na cova dos leões para dar livramento a Daniel lá dentro da cova dos leões. E Deus permitiu que o salmista Davi fosse acometido de uma enfermidade, de uma doença, de um problema grave de saúde. E no final do versículo 7, a gente observa, irmãos, que ele disse: e eu fiquei logo com medo. É natural, é normal, não podemos, irmãos, ignorar. Todo mundo fica, sente o abalo, a gente chora. Isso é verdade, todos nós temos, isso é normal, não é falta de fé, não é falta de confiança no Senhor, a gente gemer, a gente chorar. Mas, irmãos, junto com o medo, a gente sente a graça de Deus cuidando de nós. Junto com o medo que inicialmente chega,
também vem aquela coragem que só o Senhor dá, e a gente começa a pensar e agir. Apesar desse problema, eu sei que eu tenho um Deus que tudo pode, e aí a gente faz, irmãos, como diz o ditado, né? Eu vou dizer para o meu problema que eu tenho um grande Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E o que aconteceu, irmãos, nos versículos 8 a 10, aqui do Salmo 30, Davi, ele foi fazer o que todo crente faz. É o que, irmãos? É clamar ao Senhor, é correr para os pés de Jesus. Aleluia, é correr para os pés de Jesus. O versículo 8, ele diz: por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Aleluia. O aflito crente vai orar, como diz o hino da harpa cristã. A gente vai clamar ao Senhor, a gente vai implorar ao Senhor, confiando, irmãos, na promessa de Deus. Salmo 34, versículo 17 e 18, a Bíblia diz: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, Ele salva os de espírito oprimido. Deus é vivo e Ele gosta, irmãos, quando a gente clama a Ele. O problema, irmãos, é que às vezes a gente clama a tanta gente, a gente clama a tantas pessoas e murmura para tanta gente e esquece de clamar ao Senhor. E ali, irmãos, na intimidade. Eu gosto muito dos salmos, irmãos, porque a gente vê a intimidade dos salmistas com Deus. Daí eu digo para os irmãos, ser crente é ter experiência pessoal com Deus. Nos salmos a gente tem um raio-x da alma do salmista, e o salmista naquela aflição, ele clamando a Deus, na sua intimidade com Deus, ele falou, irmãos, uma infantilidade. Ele falou, assim, uma bobagem, que para os teólogos, assim, muito legalistas, poderia até render-lhe crítica. Mas, irmãos, ele estava ali na sua sinceridade, derramando a sua alma perante o Senhor. E ele disse no versículo 9, que proveito obterá no meu sangue quando baixo a cova? Ele disse: Senhor, o que é que o Senhor vai ganhar em ver eu morrendo? O que é que o Senhor vai ganhar com isso, em ver eu morrendo? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Se eu morrer, Jesus, eu não vou mais te louvar. Se eu morrer, Jesus, eu não vou mais declarar a tua verdade. E aí no versículo 10 ele diz: ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Ele estava se humilhando perante o Senhor, embora ele diz ali naquela intimidade dele com Deus, mas também ele fala, irmãos, de forma humilde. Não é pecado a gente pedir a Deus aquilo que a gente deseja. Não é pecado a gente se expressar diante de Deus, mostrando o nosso sentimento. Não é pecado, pode se abrir com Deus, pode abrir o seu coração com o Senhor, pode dizer ao Senhor, no fundo da sua alma, o que você está sentindo, o que você está passando. Glórias ao nome de Jesus. Agora faça isso com humildade. Não vá murmurar contra Deus, não vá querer colocar Deus no canto da parede. Deus não tem obrigação de dar bênção a ninguém, mas, irmãos, aqueles que clamam ao Senhor com o coração quebrantado e contrito, esses recebem do Senhor a resposta. Então ele disse: ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. E no versículos de 1 a 3 ele diz: eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste. Aqui chegou o livramento, chegou a bênção, chegou a vitória. Glórias ao nome de Jesus. No versículo 2 ele diz: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Aleluia, glórias a Deus. Nós não somos curandeiros,
Nós não vivemos por aí no meio da rua oferecendo cura para todo mundo. A gente fala de Jesus, a gente fala de perdão de pecados, de salvação no Senhor, mas a gente diz, irmãos, que Jesus salva, Jesus, Ele batiza no Espírito Santo, Ele cura, glória a Deus, e em breve virá para buscar a sua igreja. Nós nos deparamos no dia a dia com pessoas com as mais diferentes enfermidades, e a gente ora a Deus e Deus cura. Versículo 3, ele diz: Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste a vida para que não descesse ao abismo. A figura aqui, irmãos, é como se o salmista tivesse no fundo de um grande poço escuro. Pense aí, um cacimbão muito profundo, escuro, estava ali, irmãos, a ponto de morrer e de se acabar. E ali, irmãos, Deus desce a corda com um cesto lá para baixo, e aí salva ele, e levanta ele, e dá vitória a ele. E com essa vitória, irmãos, com esse livramento, ele diz nos versículos 4 e 5, cantem louvores ao Senhor, vocês que são seus santos. A alegria do salmista, irmãos, era tão grande que ele não queria ficar só para ele queria compartilhar com o povo de Deus. É por isso que os crentes fazem culto de ação de graças. É por isso que os crentes chamam outros crentes para se alegrar com eles e dizendo: venham, povo de Deus, cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e dei graças ao seu santo nome. É o que a família Solano está fazendo aqui nesta noite, neste dia, convidando o povo de Deus para se alegrar com eles, dando glórias ao nome de Jesus. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero convidar todos os irmãos aqui presentes nesta noite para repetir comigo, se puder colocar aí o versículo 5, Salmo 30, versículo 5 aí na tela, nessa versão aí NAA. E vamos ler, irmãos, essa parte B do versículo que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos dizer bem forte, nesta noite, com toda a convicção. Vamos dizer: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Outra vez: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Para concluir, irmãos, versículo 11 e 12: tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Então, Daniel, Sara, continue dando graças ao Senhor para sempre, não somente hoje, mas para sempre. Deus continue abençoando vocês, saúde e vida longa para Danielzinho, e que o nome do Senhor continue sendo glorificado na vida de vocês. Amém.